Louvamos a Deus por um belo louvor, nessa igreja. Cânticos espirituais sendo oferecidos ao Senhor. Mas somos sabedores que um autêntico louvor, ele é oferecido ao Senhor quando efetivamente nós estamos vivendo a palavra dEle. Por isso, nós damos muita atenção à pregação das Sagradas Escrituras, damos muita atenção à meditação, na palavra de Deus, à vivência da palavra de Deus. Não queremos cair no erro daqueles, que Jesus disse assim: tem um povo que me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tem um povo que me honra com os lábios, mas a prática demonstra que o coração está distante do Senhor. De fato, nós encontramos muitas pessoas que cantam gostoso, mas a prática de vida é reprovada, a prática de vida não condiz com os ensinos da Bíblia. E a Igreja do Nazareno, ela tem um grande cuidado com isso, um grande cuidado com a pregação de santidade, um grande cuidado com a pregação do Evangelho, para você não ser um mero religioso que só se emociona com as coisas que são cantadas, que são faladas. Não é só para se emocionar, nós temos que viver o Senhor. Nós temos que viver Deus. Nosso coração precisa estar efetivamente em Deus. E o apóstolo Paulo, que tinha realmente seu coração no Senhor e que exortava os crentes a fazerem o mesmo, ele escreve aos Colossenses e ele diz assim, capítulo 3, versículo do 1 em diante: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas práticas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas: a ira, a indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam-se, aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus
somente até aí. A gente vai discorrer um pouco aqui em cima dele, mas antes de entrarmos nesse texto, permitam-me falar um pouquinho para vocês acerca da história dessa igreja de Colossos. A igreja de Colossos, fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo fundou essa igreja sem nunca ter ido em Colossos. Ele nunca foi em Colossos, mas fundou essa igreja. Lá em Atos capítulo 19, versículo 10, diz que enquanto Paulo estava na cidade de Éfeso, certo? Paulo desenvolveu um trabalho tão estratégico, mas tão estratégico, como todo crente tem que ser, estrategista para fazer a obra do Senhor, que a palavra do Senhor, a partir de Éfeso, se espalhou por toda a Ásia Menor. Então toda a Ásia Menor passou a ouvir acerca desse Cristo que salva, que liberta, que transforma. E aí é dito que um homem chamado Epáfras, natural de Colossos, ele escuta o evangelho ali por Éfeso, e ele se converte e volta para Colossos, e Epáfras, com todo entusiasmo de um novo convertido, já chega pregando Jesus, anunciando o amor de Deus ali em Colossos, as almas vão se convertendo. É dito também que um homem chamado Filemão, Paulo depois escreve para Filemão também, Filemão ali de Colossos também se rende a Jesus, e a igreja vai crescendo de maneira extraordinária na cidade de Colossos. Paulo nunca foi lá, mas alguém que ouviu o evangelho por meio dele, pregou, e a igreja cresceu lá em Colossos. Tempos depois, a igreja já crescida, igreja caminhando bem, aconteceu o que acontece em vários lugares, De repente começa a se infiltrar alguns falsários, querendo perturbar a crença dos servos de Deus, querendo perturbar a vida da igreja do Senhor. Aconteceu em vários lugares, lá em Colossos não foi diferente. Chegaram alguns falsos mestres por ali e começaram com uns ensinos assim meio troncho, tipo, vamos prestar culto para o anjo, tipo, Jesus Cristo não é essa coisa toda, tipo, vamos dar mais atenção aos cerimoniais, aos rituais, e umas coisas estranhas. Epáfras, menino bem doutrinado, bem alicerçado na palavra, vendo essas coisas estranhas acontecendo, ele dá uma carreira lá em Roma, Lá em Roma, e ele vai conversar com Paulo. Ele vai dizer para Paulo, lá em Colossos, o negócio está um pouco complicado, tem uma turma lá ensinando umas coisas estranhas, Diminuindo Jesus, falando que ele não é esse divino, que ele é só humano, um povo querendo fazer as rezas lá para o anjo. Paulo, o negócio está meio estranho lá. Ajuda aí, Paulo. Escreve uma carta para lá, dá umas orientações. E aí Paulo de Roma, ele está preso, nessa época que ele escreve Colossos, escreve também uma carta para os Efésios, Filipenses, chamadas cartas da prisão. E aí nessa carta nós temos 4 capítulos. Os primeiros capítulos, os 2 primeiros capítulos, Paulo faz como de praxe ele sempre fazia quando escrevia às igrejas. Ele dedica a primeira escrita, ele dedica ali os primeiros capítulos para tratar firmemente da doutrina, para ensinar firmemente a ortodoxia do evangelho. A ortodoxia, nossa doutrina é essa. A palavra ortodoxia significa isso, a doutrina do evangelho. Nossa doutrina é essa, a gente crê assim. A gente crê acerca de Jesus que ele é a imagem invisível de Deus. A gente crê a respeito de Jesus que ele é o primogênito da criação. Tudo partiu dele, ele estava lá na criação junto com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é criador de todas as coisas. Capítulo 1 ele fala, ainda que toda primazia tem que ser dada a Cristo. Ele eleva Cristo. Ele eleva, como de fato a doutrina cristã nos apresenta. Cristo é elevado. Ele era, ele é e ele sempre será. Ele é o Deus Filho. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador.
É por meio dele que a gente é regenerado, é por meio dele que a gente é justificado, é por meio dele que a gente é santificado. Ele é. Acabou a história. Acabou. Esses caras doidos aí estão querendo botar na cabeça de vocês, nos dias de hoje, né? Essas testemunhas de Jeová, diminui Cristo. Tá por fora. Não dá muita bola para testemunho de Jeová, não. Chegou, diminuiu Cristo, não dá crédito, não. E temos tantos outros nos dias de hoje. Aquela turma que quer fazer oração para anjo, não dá crédito, isso não. Vamos viver focado em Cristo. Vamos viver para o Senhor. Vamos prestar o nosso melhor culto para Ele, não para anjo. Pois bem, primeira parte, capítulo 1, capítulo 2, só doutrina, só ortodoxia. Ortodoxia, só doutrina. Mas aí, capítulo 3 em diante, nós lemos no capítulo 3, no capítulo 4 também, Paulo vai falar da ortopraxia. Ortodoxia, doutrina do Evangelho. Ortopraxia, a prática do Evangelho. A doutrina tem que estar na nossa cabeça. A doutrina tem que estar firme no nosso coração. A gente tem que saber em quem crê. Ontem eu estava dando aula aqui sobre a Santa Ceia, e a gente sabe por que a gente celebra a Santa Ceia, o que significa isso aqui. A gente tem procurado não cometer a besteira da igreja de Corinto, de fazer da Santa Ceia uma bagunça. A gente estudou isso aqui, a gente crê na doutrina, a gente sabe o que é isso aqui, e a gente quer praticar do jeitinho que Jesus ensinou. Doutrina, igreja boa tem doutrina, igreja boa tem a ortodoxia firme. Mas a igreja boa, ela ensina e ela vive a ortopraxia, a prática desse Evangelho, a prática do ensino de Jesus. Paulo sempre falava da doutrina e da prática do Evangelho. Começa com a doutrina e vem para a prática do Evangelho. Você pode prestar atenção nas cartas que ele escreve, é sempre assim, ele sempre segue essa sequência. Pois bem, como é importante a gente dizer que crê e a gente viver a prática desse Evangelho. Tem gente que é bom na doutrina, tem a cabeça boa, conhece assim, um monte de coisa, é mestre até em refutar o falso ensino, mas é ruim na prática, é ruim na hora de viver o Evangelho. Alguns anos atrás, minha esposa Cláudia, ela chegou em casa revoltada. Ela disse: André, eu tive uma decepção tão grande. Hoje lá no centro da cidade. Eu disse: que foi, amor? Alguém te cantou, soltou piada para ir lá resolver esse negócio? Brabo, não mexe com minha mulher, não. Ela disse: não, André, não fez não. Tu conhece aquele cara lá que é apologeta, o bicho conhece a doutrina, refuta os falsos ensinos das seitas por aí. Tu conhece ele? Eu conheço. André, aquele cara tem um conhecimento da doutrina, não é, André? Eu falei: é. Mas, André, aquele cara é ruim na prática. Aquele cara é ruim. André, eu quase que parto para bater naquele cara. Que caba nojento. Eu estava na rua com uma colega de trabalho. Daqui a pouco, aquele cara vem no carro e ele começa a olhar assim e comer minha colega de trabalho com os olhos. Assim, André, uma coisa mais descarada do mundo. Mais descarada. André, ele não me conhecia. Eu fiquei assim um pouquinho mais atrás e eu disse: eu quero só mesmo ver a prática desse cara. E a colega de Cláudia, bonita, vistosa, tudo. E a menina ia e o cara no carro. Sabe aqueles caras no carro assim que, entendeu? O carro falta a hora bater. E ele vai e o carro quase batendo e ele olhando para o traseiro da menina. E meio que se lambendo. Cláudia disse: André, eu estou com nojo daquele cara. Mas eu quase que bato nele. Como é que aquele cara disse que conhece a doutrina do Evangelho?
Como é que aquele cara diz que conhece a palavra e sai por aí refutando o que tem de falsa religião, seita? Ele sai por aí com aquele vozeirão. E esse cara tem uma prática dessa, André. Prostituto, nojento, pornográfico. Que nojo. Falei, calma, Cláudio. Não, calma não. Calma, Cláudio. Não me peça calma não, que eu vou bater em você também. Tá bravo. Calma, mulher. Ela ficou revoltada. É ruim e é revoltante quando você vê alguém que diz, né? Conhecer muito a doutrina, a teoria. Mas você vai ver a prática. É uma prática desprezível, reprovável, nojenta. É muito triste. Por isso eu quero nessa noite, em alguns minutos aqui, usando esse texto, onde Paulo fala, sobretudo, da ortopraxia do Evangelho, a prática do Evangelho. Ele diz, eu escrevi para vocês, para tornar vocês mais firmes na doutrina, mas eu quero concluir aqui, dizendo para vocês, se liga na prática, se liga no viver esses ensinos aqui. E há pelo menos 5 coisas aqui nesse texto, que eu quero pensar com vocês. A primeira delas, no versículo 3, capítulo 3, versículo 3 e versículo 5, tem 2 coisas aqui que nos chamam a atenção. O versículo 3 diz assim, porque vocês morreram, diga comigo assim, morreram. Olha para o teu irmão e diz aí, está morto. Porque vocês, Paulo diz para os Colossenses, porque vocês morreram. Mas aí vem o versículo 5, que parece que quer dar um nó na cabeça da gente. Quando Paulo diz assim, portanto, façam morrer. Vocês morreram e façam morrer. Vocês morreram e façam morrer. Peraí, eu morri ou eu estou morrendo? Mas quando a Bíblia aqui parece que, né, quer dar um nó na cabeça da gente. O que Paulo apresenta aqui é o ensino clássico da posição e do estado. Posição em Cristo e estado em Cristo. Nossa posição em Cristo e nosso estado em Cristo. Quando ele diz, vocês morreram, de fato, nós estamos no Senhor Jesus Cristo. Quem realmente se converteu, esse alguém morreu. A nossa posição é de morte. Em termos de santificação, a posição é, vocês são santos. Vocês são santos. Quem é santo aqui, diga amém. Vocês são santos. A ideia é essa. Vocês morreram, vocês são santos. A posição, vocês estão nessa posição de santos. Quando ele escreve, por exemplo, aos Coríntios, em determinado momento ele vai dizer, vocês, santos de Deus. Mas daqui a pouco ele vai dizer assim, vocês que estão sendo santificados. Quem está em Cristo é santo. Está morto. Mas quem está em Cristo também está sendo santificado, está sendo morto a cada dia, morrendo a cada dia. Isso é na teologia chamada de posição e estado. Posição e estado. A posição está resolvida. Se realmente você está em Cristo, você é santo. Se realmente você está em Cristo, você morreu. Se realmente você está em Cristo, você vai morar no céu. Por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício, ele resolveu a parada. Ele garantiu vida e vida eterna para quem é dele. Acabou, está resolvido. Agora, em relação ao estado, a gente é orientado pela Bíblia e até exortado pela Bíblia que dia após dia nós temos que fazer morrer a nossa velha natureza, morrer o velho homem. Há uma responsabilidade da nossa parte. O estado, a responsabilidade é nossa. A posição, a responsabilidade total de Cristo. Total. E Ele já resolveu, já santificou. Agora o estado tem a responsabilidade nossa.
Nós temos que fazer morrer dia após dia o velho homem. Nós temos que fazer morrer para viver. E o tema da nossa mensagem dessa noite é: morrendo para viver. Os crentes precisam entender que dia após dia eles têm a responsabilidade de fazer morrer o velho homem. Há uma luta constante, há um compromisso da nossa parte. Não é jogar tudo para ele, e ele resolveu, e eu já vou morar no céu, e acabou, e Zé Fini. Não é por aí. Tem o Estado, tem a sua responsabilidade, tem o fazer morrer. E ele vai dizer no verso 5: portanto, façam morrer. E esse termo, façam, a ideia é continuada. Façam morrer todos os dias. De repente nós passamos um tempo da nossa vida cristã onde nós fazemos morrer determinadas coisas, mas aí vacilamos e essas coisas começam a reviver em nossa vida. E estraga nossa vida com o Senhor. E estraga nosso relacionamento com Cristo. E nos embaraça nessa caminhada para o céu. Tem que fazer morrer todos os dias. E aí, um dia conversando com alguém, esse alguém disse: pastor, eu vou fazer morrer algumas coisas na minha vida para me render a Jesus. Eu falei: não, o caminho não é esse, minha filha. O caminho é você se render a Jesus, para a partir daí você fazer morrer a velha mulher que há em você. Você se rende a Cristo. Quem já se rendeu a Cristo, diga amém. Sabe aquela ideia do camarada que: não, eu vou mudar, quando eu mudar eu entro lá na igreja, pastor. Isso é furada. Não rola, não é assim. O Evangelho nos diz que a gente vai a Cristo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E vem aprender de mim, e vem andar comigo. Você vem do jeito que você está e nós vamos caminhar aqui. Eu vou fazer minha parte e você vai fazer a sua, contando com o auxílio do meu Espírito Santo. Então nos rendemos a Cristo para viver uma nova história. Posição e estado. Você já está em Cristo, agora nós estamos fazendo morrer. Pastor, fazer morrer o quê? O que a gente precisa fazer morrer? O que precisa morrer na sua vida para realmente você viver em Cristo, para você ter comunhão com Cristo, para você viver o melhor de Deus? Paulo lista aqui algumas coisas. Talvez você esteja familiarizado com algumas coisas aqui. Talvez não, talvez outras coisas na sua vida que são mais fortes. Mas eu queria ver aqui uma lista que Paulo traz. É o segundo ponto. As práticas pecaminosas que nós precisamos fazer morrer. Presta atenção comigo. Versículo 5, versículo 8 e versículo 9. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Verso 8. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Estão aí algumas práticas pecaminosas que nós precisamos fazer morrer na nossa vida. É fato que, teologicamente falando, pecado é errar o alvo. Pecado é você errar Deus. Você foi criado para Deus. Quando você erra Deus e bota esse alvo, esse foco em qualquer outra coisa, você já está pecando. Mas aí nós temos algumas práticas que mostram de maneira muito clara que nós estamos realmente muito, mas muito longe do alvo. Nós estamos muito distantes de Deus. Eu queria destacar aqui algumas, falando na nossa sociedade brasileira, e sobretudo num período como esse agora, que está chegando, período de carnaval, de pornografia, de mulher nua, de muita nojeira. Talvez alguns de vocês não saibam, mas o nosso país, em termos de pornografia, só perde para os Estados Unidos. O segundo maior consumidor de pornografia no mundo chama-se Brasil.
O cartão postal do Brasil, aí em outros países, quem vai lá fora, né? Eu não fui ainda, mas quem vai e volta, diz assim, pastor, lá em outros países, quando a turma fala Brasil, os gringos falam logo, mulher pelada, mulher gostosa. Falam no futebol também. Mas é triste a gente morar em um país onde a gente tem como cartão postal a pornografia, a prostituição. O cartão postal do país, muitos se interessam em vir para cá, a procura de sexo fácil. E aí, nessa onda de carnaval agora, tem de gringo aí, torrando dinheiro, né, se prostituindo em nosso país. E aí meu coração dói. E ao mesmo tempo, presta atenção, eu percebo a grande responsabilidade que tenho como crente nesse país de fazer a diferença. A grande responsabilidade de lutar contra, todos os dias, de fazer morrer a prostituição na minha vida, de fazer morrer pornografia, de fazer morrer esse mal que um dia me assolou, e como eu fui preso nessa desgraça, e como eu fui preso. E aí eu todos os dias tenho pedido ao Senhor, Senhor, me ajuda a fazer morrer essa desgraça na minha vida, me ajuda a, por exemplo, não dar ibope para Big Brother. Os crentes que assistem Big Brother aqui, não tem não, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E eu vejo coisas onde o Senhor me mostra, evita isso e aquilo ali, porque é onde rola prostituição, pornografia, e todo ano eu bato mesmo, irmão, e tá filmando aí, depois bota lá na Rede Globo também, entendeu? Fala, pastor lá em Bodocongó tá metendo pau em Big Brother, eu não sou o único, e meto mesmo, irmão, porque eu não consigo entender crente que assiste Big Brother, uma prostituição terrível, uma prática abominável diante do Senhor, e os crentes assim, assistindo a maior naturalidade. Faz morrer esse desejo em você. Estou com desejo de ver Big Brother. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou buscar outra coisa. Isso aí morreu na minha vida. Isso aí morreu na minha vida. Você entende? E em todo o tempo, eu estou tendo cuidado com programações e conversas e ações que de repente quer fazer aflorar em mim sentimento de pornografia, de prostituição. Cortou. Lembro de um colega assim que me converti, esse colega era acostumado a conversar comigo acerca das namoradinhas. Sabe aquela conversa de menino, né? E aí, toda hora, quando eu me encontrava com ele, ele dizia, ó, peguei fulano, e a gente fez, pintou e bordou. De que converti, eu falei para ele, cara, faz um favor, conversa isso comigo mais não. Você quer ser meu amigo? Corta essa conversa comigo. Essa conversa não faz mais parte da minha realidade. Essa é uma conversa pornográfica. E eu estou lutando contra isso. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou vencer isso. Isso fere a minha vida de santidade. Isso fere o meu relacionamento com Deus que eu tanto amo. E eu posso romper minha amizade com você, com Deus não, cara. Graças a Deus que ele largou aquela conversa, dias depois também se rendeu ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Mas os crentes precisam ter coragem de dizer, pare com essa conversa. Tem um presentinho para lhe dar, um presentinho que remete à prostituição, pornografia. Quero não. Os crentes precisam ter peito nessa geração para dizer, eu não assisto Big Brother. Por quê? Porque tem prostituição. Os crentes precisam ter peito para nessa geração dizer, eu luto contra isso. Porque não adianta eu dizer, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Não adianta dizer, eu creio no sacrifício dele. Não adianta dizer, eu estou nele. A minha posição é nele, quando o meu estado não é um estado de fazer morrer o velho homem. Não adianta dizer. Tem que ter peito. Para dia após dia fazer morrer esse mal. Tem que ter. As mulheres têm que ter
fibra, em nome da moda, não está se vestindo mal. Em nome da moda, não está sendo sensual, porque você está pecando e está levando homens a pecar. O homem é atraído pelo olhar. E eu louvo a Deus quando eu vejo as crentes que se vestem muito bem, cobrem bem os seios, cobrem bem a barriga. Não estou pregando os costumes, não. Me entenda, irmãos. Me entenda, eu não sou desses, não. Eu estou pregando contra o mal maior do que os costumes. Eu estou pregando contra a sensualidade. Entende? Mulheres que têm postura, se vestem, se cobrem bem. São casadas? Pergunta para o marido: meu amor, como é que está? O marido é um caba crente, é meio arrochadinho. O marido fala: irmã. Lá em casa, quando está meio assim, eu já não chamo nem pelo nome, eu chamo de irmã. Irmã. Porque quando ela também quer mexer comigo, ela fala pior, né? Ela fala: pastor. É? Ela também não deixa barato. Não, irmã, ela é crente, ela já se toca. Vamos trocar esse negócio aí. Né? E as meninas também estão indo no mesmo caminho. A menina tem que ir no mesmo caminho. Sacerdote lá, cadê os maridos aqui? Levanta a mão. Os maridos macho! E toma conta das suas mulheres. Macho, irmão. Tem que ser macho mesmo para dizer para a mulher: tá ruim, tira. Comprei lá em Santa Cruz. Você pode ter comprado onde foi, meu amigo. Tira. Para as meninas: tira. Bota outra. E, né? Vocês batam a bola de vocês. Mas segundo os boatos, do jeito que vocês estão batendo, sabe quando eu apareço lá? Nunca! Já me chamaram: pastor, vamos lá. Vou não. Por quê, pastor? Crente se armando contra crente para brigar? Crente xingando crente? E uns descrentes que brincam com vocês também, né? Olhando e... Santidade, irmão. Um dia falando com um, disse assim: não, aqui dentro é diferente. Eu falei: irmão? Tu entrou, desviou, foi? Então vai jogar a tua bola no inferno. Também não sou contra jogo de futebol. Mas eu sou contra umas práticasinhas assim, michurucas, nojentas, de se armar para o outro, de brigar um com o outro. Irmão, tenha santa paciência. Irmão, pelo amor de Deus. Já fui muitas vezes com vocês, e quando fui, vocês sabem. Eu vou usar uma de Paulo também, que às vezes ele diz isso na carta, né? Vocês sabiam o meu comportamento no meio de vocês. E outros crentes aqui que eu elogio. Brincam, riem, levam de 20, perderam de 20. Felipe esses dias. Disseram que Felipe foi o pior jogador lá no Piauí. Pior. Ruim. Aí ele veio com a desculpa que entrou, o time estava perdendo de 6. Eu falei: terminou quanto? Ele falou: 20. Não tá a culpa nele. Ele está aí, cadê Felipe? Não está a culpa nele. Mas sai sorrindo, vai brincar, vai se divertir. Esses dias preguei aqui para vocês: aprendam a ser livres, irmãos. Aprendam a ser livres. Diz a palavra do Senhor: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aprendam a ser livres.
Desfrutar de coisas gostosas sem pecar, cara. Desfrutar de um esporte sem pecar. Desfrutar de uma... Aprenda a ser livre. Você entende? Eu não fico prendendo ninguém. É pecado jogar bola. Não é pecado, irmão. Mas você tem que aprender a ser livre. Você tem que aprender a ser crente. Então dê baixa na carteirinha e vá-se embora. Eu vou repetir, dê baixa na carteirinha e vá-se embora. Um dia alguém me ouviu falar assim: pastor, o senhor está expulsando o povo da igreja? Eu estou chamando o povo para ser comprometido realmente com o Senhor. Quem se ofender é porque nunca foi comprometido, então para mim é um favor ir embora. 15 anos nunca alisei. Quem não quis compromisso foi-se embora, me instigou, foi-se embora, Deus mandou 10 crentes de verdade. Aleluia! Amém. Entendeu? Porque a gente não está para brincadeira, gente. Não dá para viver, certo? Uma crença, uma doutrina, um conhecimento doutrinário sem prática. Não rola. Não rola, você está se enganando. E eu não vou lhe enganar. Você não vai entrar no céu. Você não vai entrar no céu. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Igreja de Nazaré prega santidade, 111 anos. A palavra é essa, santidade, santidade. O mundo evoluiu, não sei o que lá, eu quero lá saber, santidade. Porque não sei o que lá. A mensagem é a mesma. A gente precisa caminhar com compaixão, com humildade, mansidão, perdoando uns aos outros. Eu não consigo entender. É que um crente chega para participar da mesa do Senhor com um monte de intrigado. Não consigo não, irmão. Não consigo conceber a ideia. Crente cheio de intrigado, com ódio dos outros. Pastor, mas foi ele que errou comigo. Mas a Bíblia diz que é você que tem que ir e tentar reconciliar, falar com o cara, tentar resolver a bronca. Se ele não quer resolver, é problema dele. Mas você foi, fez sua parte, você está de bem com o Senhor, e você participa da mesa do Senhor de maneira maravilhosa. Você tem paz no coração, você perdoa porque você olha para Cristo e você reconhece o perdão que você também um dia recebeu. Você não merecia, mas você foi perdoado pelo Senhor. Sua dívida era muito maior com o Senhor, e o Senhor perdoou você. A dívida desse servo, lembra da parábola do servo? Lembra da parábola? O cara foi perdoado, uma dívida enorme. Daqui a pouco encontrou o conservo e não perdoa a dívida do conservo. Você foi chamado, perdoa, vive bem, tem compaixão das pessoas, sente a dor das pessoas, chora com as pessoas. Seja manso, domínio próprio. A ideia de mansidão é essa, domínio próprio. Alguém com o coração cheio de amor. Alguém sempre pronto para ajudar no bom crescimento da congregação.